O Tim Keller faz uma leitura muito interessante de Romanos 1 e 2, e eu concordo com ele. Ele diz que é como se Romanos 1, do versículo 17 ao 32, fosse a mensagem que Deus diria para o filho mais jovem daquele pai, tal como foi narrado na parábola do filho pródigo em Lucas capítulo 15. É o filho mais moço, é o filho que se entrega aos seus prazeres, é o filho que não quer relação nenhuma com o pai, é o filho que pede a herança, é o filho que ao pedir a herança está tomando o pai como morto, é o filho que trata a Deus como morto, é um niilista, é um nietzschiano, é aquele que simplesmente está dizendo não creio mais em Deus, e aliás, eu não me importo contigo, mas eu quero todas as bênçãos que o Senhor deu. Então aquele pai dá tudo para aquele menino mais moço, aquele pai derrama a sua graça mesmo para aquele menino que não merecia, e aquele menino desfruta de tudo, porque aquele pai simplesmente tira o freio, e ao tirar o freio, aquele menino se entrega aos seus desejos, e esta é a maior punição para o homem iníquo. É o fato de que Deus não o castiga, o seu castigo é simplesmente Deus permitir que ele faça com ele o que ele quer fazer, que ele faça com o seu corpo o que ele quer fazer, que ele diga, meu corpo, minhas regras, faço do meu corpo o que eu quero, faço da minha vida o que eu quero. Este é o maior, digamos assim, é a maior punição que o homem poderia receber, ele mesmo desejando fazer tudo para o seu próprio prazer. E é o que acontece, aquele menino se entrega às suas disposições, aquelas disposições que Paulo traça com muito cuidado no primeiro capítulo de Romanos. E aquele menino, quando se vê, perdeu tudo, está miserável, mas há algo maravilhoso que acontece ali. E por vezes, quando a gente lê aquela passagem, a gente esquece e não nota a preciosidade do momento em que aquele menino, no meio daquela lama onde estavam os porcos, e ele ali alimentando os porcos, e sentindo o desejo de comer, e comendo a comida dos porcos, lembrou do seu pai, lembrou que na casa do seu pai, os seus criados não precisavam passar por tudo o que ele está passando, que a maneira pela qual ele quis conduzir a sua vida, segundo os seus próprios padrões, o levou a sofrer ainda mais. Em contrapartida, a sua reação é incrível. Ao lembrar do pai, ele faz uma oração dizendo, Pai, eu não pequei contra ti, eu pequei contra o céu. E diante de ti, não sou digno de ser chamado filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. É desse jeito que eu vou falar com meu pai hoje. E então ele decide voltar para a casa do pai. Note você que a oração dele é muito simples, a oração dele é bastante significativa. Ele diz, Pai, não pequei contra ti, pequei contra o céu. Era um menino que foi criado debaixo da lei, sabia o que a lei dizia, sabia o que honra ao pai e à mãe. E ele sabia que ao desonrar o seu pai, pedindo a parte da herança, ele estava desonrando o seu pai, e ao desonrar o seu pai, ele não estaria somente pecando contra o seu pai, mas sobretudo estaria pecando contra Deus. Mas ele volta, e o pai o recebe, dá um beijo no seu rosto, dá uma festa para ele. E aí o capítulo 2 de Romanos aparece. Chega um menino mais velho, é o religioso. Ele tem as regras na mão direita e na mão esquerda. Ele sabe os mandamentos como ninguém. Ele sabe o que diz a lei de Deus. Ele sabe os mandamentos do Senhor. Ele sabe como deve se comportar um homem de bem. Ele sabe os padrões éticos, todos. Ele sabe a conduta. Ele sabe o protocolo religioso. Ele sabe o que deve se falar, o que não deve se falar. Ele sabe se comportar em casa, porque ele é um religioso. Mas quando ele vê a festa que o pai deu para o filho, ele não quer participar de tudo aquilo. E quando o pai vai atrás do menino, para dizer, meu filho, seu irmão está aí, por que você não vem aqui festejar conosco? Ele começa a falar impropérios e a julgar o seu irmão. E logo em seguida dizer, mas a mim o Senhor nunca me fez nada, mas este que gastou toda a sua fortuna com as meretrizes, este o Senhor deu tudo para ele. Será, meus irmãos, que o capítulo 2 não diz respeito ao irmão mais velho como tipo
do homem religioso. Jonas, explica melhor isso. Que tipo de homem religioso? Aquele homem religioso que Jesus apresenta na parábola de Lucas 15 e que Paulo em Romanos ensina muito, mas muito antes de Freud falar da tal projeção. A palavra de Deus já nos ensinava algo preciosíssimo. Ensinava para a gente o comportamento do religioso. E qual é o comportamento do religioso? Condenar nos outros aquilo que perdoa em si. Condenar nos outros aquilo que se perdoa em si mesmo. Condenar aquilo que o outro está fazendo. Mas quando se trata de mim, quando se trata da minha situação, sou extremamente caridoso e misericordioso comigo mesmo. Porque afinal de contas, eu vou à igreja, ele não vai. Eu faço as minhas orações, ele não faz. Eu leio a Bíblia, ele não lê. Eu tenho uma vida religiosa, eu cumpro minhas obrigações, está tudo em dia, minha vida não é um caos, tudo está em ordem. Eu mereço sim melhor deferência, eu mereço sim ser mais aceito por Deus do que Ele, eu mereço sim algo melhor do que Ele, eu mereço uma festa e não Ele. É como se o religioso sempre facilmente condenasse toda e qualquer pessoa que cometesse absolutamente os mais absurdos pecados da vida, sem que ele pudesse perceber os inúmeros pecados que ele comete. Mas quando se trata dos seus pecados, ele é tão misericordioso, tão consciencioso consigo mesmo. É sobre isso, meus irmãos, que Romanos capítulo 2 tem para nos dizer hoje.